Bom dia, Vitinho. Você pode falar um pouco sobre a sua trajetória? Bom dia, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite e falar que eu estou muito impressionada. Eu faço parte de um podcast que chama No Calor do Momento, que é da revista Piauí, e nem eles têm essa estrutura que vocês têm. Eu estou muito impressionada. Porque com o pessoal da revista Piauí, eu gravo no meu computador, com meu foninho de ouvido, não tem microfone, não tem nada disso. Eu estou muito feliz e honrada de vocês terem me convidado. Eu sou daqui de Passos. Eu nasci na roça, aqui indo para Itaú de Minas, lá no Formoso da Serra. E aí eu me mudei, quando a gente mudou para a cidade, eu sou filha do bairro da Penha. E estudei no estadual. Primeiro estudei na Escola Estadual Geraldo Sterling Soares, lá no São Francisco. Depois eu estudei no estadual. E aí o colegial, minha mãe começou a dar aula em escola particular, eu consegui fazer o colegial na escola particular. E aí eu passei no vestibular aqui, na FESP, na época não era estadual, né, não era a UENG ainda, era FESP. E eu fiz biologia aqui em Passos. Aí, quando eu terminei, eu decidi que eu queria fazer mestrado. Aí eu estudei muito, 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 muito. Passei na prova do mestrado na USP de Ribeirão Preto. Eu estudei insetos, numa área que chama entomologia, que é a ciência que estuda insetos. E depois eu fiz doutorado em ecologia lá na Unicamp. Daí, durante o meu doutorado, o governo federal criou um programa que chamava Ciências Sem Fronteiras. E aí eu me inscrevi e consegui fazer uma parte do meu doutorado no Canadá. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E aí eu fiquei um ano no Canadá, na Universidade de Carleton. Fiz essa parte do doutorado lá. E depois eu comecei o meu pós-doutorado no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, onde eu trabalho até hoje. E depois eu peguei a segunda fase do Ciências Sem Fronteiras e fiz um pós-doutorado no exterior, no Woodwell Climate Research Center, que eu também trabalho. Eu tenho 2 empregos hoje. Então eu trabalho no Woodwell Climate, que é um centro de pesquisa climática nos Estados Unidos, e trabalho no IPAM, no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, onde eu coordeno uma estação de pesquisa no Nordeste do Mato Grosso, onde a gente estuda qual que é o efeito do desmatamento no clima, na biodiversidade, incluindo as antas. Desculpa ter sido meio longa. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Ludmila. Meu nome é Natália e gostaria de saber um pouco sobre o que vem acontecendo com as questões climáticas pelo planeta. Boa, Natália. Obrigada pela pergunta. Bom, a gente está vivendo uma crise climática que, quando eu estava na escola, assim como vocês, a gente falava que eram as mudanças climáticas futuras. O futuro já chegou e essas ondas de calor que a gente sentiu aqui em Passos, quem quase morreu de calor aqui em Passos em setembro do ano passado. Aí a gente teve uma outra onda de calor, depois outra, e tá quente, né? Tô vendo gente de moletom. Mas tá super quente, né? Essa já é uma resposta do que está acontecendo. As mudanças climáticas, a gente entende elas em 3 escalas. A primeira é a global, que é por causa da emissão dos gases que seguram o calor na atmosfera, que a gente chama de gases de efeito estufa. Principalmente por 2 motivos: queima de petróleo, de combustíveis fósseis e gases, e também por desmatamento. Aí a gente leva para as mudanças climáticas regionais, que são principalmente causadas por desmatamento. Que aí a gente tem um probleminha com as chuvas. O desmatamento altera as chuvas regionalmente. E aí você tem as mudanças climáticas locais, que também é por causa do desmatamento, mas aí afeta a temperatura. Se a gente plantar árvore aqui no pátio, a vida na escola vai ficar bem mais fácil. Então, quanto mais árvore a gente tiver aqui ao nosso redor, no nosso quintal, na frente da nossa casa, menos quente a gente sente e menos perrengue a gente passa com essas ondas de calor que a gente está vivenciando aí. Bom dia, Ludmila. Meu nome é Nato.
Eu queria saber a importância das árvores e dos reflorestamentos. Das árvores e do reflorestamento? Então, isso conecta muito com a pergunta da Natália. Porque as árvores são super importantes para a gente criar o que a gente chama de paisagens à prova de mudanças climáticas. Eu sempre conto uma história, desculpa se vocês já escutaram, mas eu conto essa história. É que uma árvore média, não precisa ser uma árvore grandona, imensa, não, uma árvore, sei lá, de 12 metros de altura. Ela joga para a atmosfera de 300 litros de água por dia. Pode chegar até 500. Toda vez que eu falo 300, 350, porque chega até 500 litros de água por dia para a atmosfera. Imagina uma mangueira dessas que a gente tem em casa, assim, de lavar passeio. Imagina você jogar 500 litros de água a 12 metros de altura. É uma força incrível que essas árvores têm. E elas fazem isso, e ao fazer isso, elas gastam muita energia. Quem aqui já passou álcool na pele? O que acontece quando vocês passam álcool na pele? Você sente o quê? Um geladinho? Não sente um geladinho? Isso é porque essa evaporação do álcool, ela gasta calor. É um processo que gasta bastante energia, desculpa, e rouba calor. E é isso que as árvores fazem. Quando elas transpiram, elas consomem muita energia. Ao consumir energia, o lugar fica mais fresquinho. Quando a gente entra num lugar... Quem aqui já teve a oportunidade de entrar numa floresta? Debaixo das árvores, assim. Alguém já entrou numa floresta? Não. Não? Já entrou numa floresta? O que acontece? É um ar mais fresco, né? Bem diferente de quando a gente está no descampado. Exatamente. É porque é um conjunto de árvores roubando calor dali e jogando água para a atmosfera. Nisso elas garantem as chuvas e esfriam o ambiente. Então a minha briga é para a gente construir essas paisagens à prova de mudanças climáticas através do reflorestamento, da recuperação de áreas que não tem pastagem, não tem produção de comida, não tem nada, tem muita área no Brasil para a gente poder reflorestar. E aí a gente pode fazer a recuperação dessas áreas. Não só com reflorestamento, porque no Brasil a gente tem outros biomas, a gente não tem só floresta. A gente tem o Cerrado, a gente tem o Pampa, a gente tem o Pantanal, a gente tem a Caatinga, e a gente tem a Mata Atlântica. Mas nem todos esses biomas são de floresta, né? Mas a gente precisa trazer de volta a vegetação nativa, porque todas elas são importantes, desde as graminhas até as árvores mais altas da Amazônia. E qual que é o seu próximo lugar que você deseja explorar? Né? Que pergunta boa. Eu não sei, velho. Eu sei. Em outubro do ano passado, eu tive o prazer, a honra de ser convidada para poder conhecer um país africano chamado República Democrática do Congo. E aí eu fui para lá e a gente conversou bastante com os professores da Universidade da Capital, chama Universidade de Kinshasa. E a gente conversou sobre várias questões que a gente pode trabalhar junto lá no Congo. O Congo é um país que detém uma grande floresta, igual a gente tem a Amazônia. 60% da Amazônia está dentro do Brasil. A Amazônia está em outros países aqui da América do Sul, né? No Congo é a mesma coisa. Uma boa parte das florestas do que a gente chama da bacia do Congo estão dentro da República Democrática do Congo. E lá, o desmatamento aqui no Brasil está em 19% da Amazônia. Lá está em 25%. E na Indonésia está 40%. O objetivo é parar o desmatamento em todos esses lugares, reverter para a gente fazer o que a Nathalie falou da questão do reflorestamento. E só que os desafios lá são outros. Aqui, o desmatamento é mais por especulação imobiliária e... mais especulação imobiliária. E no Congo, o problema é a agricultura são os pequenos produtores. Então, a questão é ajudar os pequenos produtores a produzir mais e melhor nas áreas que já estão abertas. Então, acho que a próxima fronteira é a República Democrática do Congo. Qual a melhor pesquisa da Amazônia? Qual que é a melhor pesquisa da Amazônia? Não sei qual seria a melhor pesquisa da Amazônia, mas a gente tem algumas pesquisas que são mais urgentes.
Eu acho que a coisa mais urgente que a gente tem na Amazônia hoje é parar o desmatamento. E para parar o desmatamento, a gente tem uma série de coisas que a gente propõe. Uma delas é que... Vocês acreditam que na Amazônia a gente tem uma área gigantesca, milhões de hectares, de terra não destinada? Isso quer dizer que a terra não pertence a ninguém. E aí, o que algumas pessoas fazem? Chegam lá, desmatam, tacam fogo, colocam uma cerca e fala, não era de ninguém, agora é minha. Só que isso é muito prejudicial. Isso é ruim para todo mundo, é ruim até para quem faz. E aí eles vendem essa área e esperam que algum dia essa área seja legalizada. E, infelizmente, no Brasil tem como legalizar essas áreas. Então a nossa briga hoje é para a gente designar essas áreas para os quilombolas, para os indígenas, para as pessoas, para as comunidades tradicionais que moram lá, e para criar unidades de conservação para a gente solucionar a crise climática, porque as unidades de conservação elas têm uma taxa de desmatamento menor do que as áreas fora, e também a demarcação das terras indígenas. Eu acho que essa é a pesquisa mais urgente que a gente tem na Amazônia, Natália. O que motivou você ser cientista? Se eu contar que eu gostava de estudar, vocês vão acreditar? Não. Eu gostava de estudar. E aí um dia eu falei assim pra minha mãe, será que eu vou conseguir um emprego em que alguém paga pra eu estudar? Ela falou, não, isso não existe. E aí um dia eu falei, uai, mas parece que eu tô recebendo uma bolsa pra estudar, né? E aí eu descobri que tinha esse tipo de emprego no Brasil. Porque quando a tia Fernanda... É tia Fernanda? Quando a tia Fernanda estávamos na faculdade, a gente fez licenciatura e a gente aprendeu que o único caminho para nós era para ser professora mesmo. De geografia, de biologia, de ciências. E aí eu fui descobrindo que não, que eu podia ser cientista também, que eu podia ser pesquisadora. Não é fácil, no Brasil a gente não tem muito incentivo, mas é muito gratificante. Por momentos como esse aqui, para mim, o meu trabalho só faz sentido quando eu sou convidada para esse tipo de coisa, como eu tô aqui com vocês agora. Eu estava na semana passada na Amazônia, no interior do Pará. É quando as coisas fazem realmente sentido. Assim. Onde você mora? Eu moro numa cidadezinha, a sul de Boston, nos Estados Unidos, chama Woods Hole, que é o buraco da madeira. Aí eu moro lá desde 2017, quando eu fui primeiro para ser pós-doc. Aí depois eu vim para cá para fazer trabalho de campo, a pandemia começou, eu não consegui voltar, aí eu voltei em 2022 e tô lá até hoje. O cientista tem apoio do governo para realizar as pesquisas? Eu tive apoio do governo praticamente a minha vida inteira na minha formação. Eu estudava numa escola pública, como vocês estudam. Aí a faculdade aqui em Passos, ela não era pública na época, mas ela era subsidiada pelo governo, e isso quer dizer que ela era mais barata do que uma universidade particular. Na época eu lembro de comparar a mensalidade que a gente pagava aqui com a mensalidade que o pessoal pagava na Unifran, que era a universidade particular com um curso de biologia mais próximo daqui, e era mais barato. E depois eu estudei, fiz meu mestrado e meu doutorado em em universidades públicas, né? Então com o apoio do governo. E eu tive bolsa de estudo para ir para fora do Brasil também com o apoio do governo. Hoje em dia, o nosso trabalho... então eu fiz o pós-doc também com bolsas do governo, eu fiz 2 pós-doutorados com o apoio do governo. E hoje em dia, a estação de pesquisa que eu coordeno chama Estação de Pesquisa da Tanguro. Ela é um PELD. PELD quer dizer Projeto Ecológico de Longa Duração, que é financiado pelo governo federal, pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa. Então, eu conto hoje com financiamento não só do governo, mas bastante financiamento do governo brasileiro e do governo americano para as nossas pesquisas. Como é ficar longe da família? É horrível. E eu tô muito triste porque eu vou embora amanhã. E é muito difícil. Principalmente porque eu acho que quando a gente vai embora,
a gente começa a sentir que a cidade inteira é a nossa família, que o estado inteiro é a nossa família. Eu cheguei na semana passada e a hora que eu vi a usina assim, de Itaú, eu olhei para o lado, a usina de cimento de Itaú, eu olhei para o lado assim e eu vi a serra e eu falei, nossa, quanto tempo eu não vejo uma serra? E parece bobagem, mas a gente está muito acostumado com a paisagem daqui. E a paisagem daqui faz muita falta. Que eu abro a janela da minha casa durante 7 meses por ano, eu vejo neve, eu vejo gelo, e é muito legal ver neve, muito legal mesmo. E eu espero que todo mundo aqui tenha a oportunidade um dia de ver neve. Só que vai indo, só que a neve não é um espaço que a gente cresceu. Quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha neve na minha calçada. E vai indo, você se cansa disso, porque não é a minha realidade. Então, não é só ficar longe da família, é ficar longe de Passos, ficar longe de Minas Gerais, do Brasil, dói muito. Dói bastante. E eu não quero ficar muito tempo fora. Eu quero voltar. Mas hoje, como é muito difícil fazer pesquisa no Brasil, eu acho que eu não teria todo o apoio que eu tenho. Eu tenho uma equipe gigante que trabalha comigo. E a maneira que a gente tem de conseguir levantar dinheiro para pagar os salários, para pagar as bolsas dos estudantes, estando lá. Então, por isso que eu optei por ficar lá e eu preciso ficar lá mais um tempo por causa dessas questões. Mas é muito difícil. Desculpa ter chorado. Mas é porque eu vou embora amanhã. Eu já tô muito triste. E qual que é o papel da anta? Ai, o papel da anta. A anta, assim como as aves frugívoras, os morcegos e vários outros animais, assim como nós, elas comem frutos. Fruto da floresta. E quando elas comem, elas comem. Quando a gente come uva, come maçã, a gente cospe a semente, né? As antas não. As antas engolem a fruta com as sementes. E aí, isso tudo vai parar na barriga dela. E as antas andam muito. A gente coloca colar nas antas para ver o quanto elas andam. E elas estão mostrando pra gente que elas andam demais. E elas gostam de andar em tudo quanto é lugar. Em floresta que já está desmatada, área que já está desmatada, floresta que está meio doente, floresta saudável, elas vão em tudo quanto é lugar. E aí, no que elas andam, em algum momento, elas fazem cocô. E nesse cocô tá cheio de semente. E o cocô também, a gente sabe que esterco é um ótimo adubo, né? E aí, elas acabam adubando a área e levando essas sementes para lugares que não chegariam, né? Porque aqui, quando a gente vê a goiabeira que a gente vê no passeio de casa, onde que as goiabas caem? Chão. Tudo no chão, embaixo da goiabeira, né? Então, se a gente tem animais que são dispersores de sementes, como as antas, eles levam para longe. Tem semente, tem goiaba que ia cair ali embaixo do pé de goiaba, ela vai cair a 15 quilômetros dali. E o que vai acontecer? Vai nascer outra goiabeira. Então, é isso que as antas fazem. Então, a gente... Como é que é? Reproduzem árvore. Elas produzem árvore. Elas produzem plantas no geral. A gente encontrou até 25 espécies diferentes de árvores, de sementes, né, de plantas no cocô da anta, e com uma média de 730 sementes por cocô. É bastante semente. Já pensou em desistir da sua carreira, seja por causa da família? Eu acho que todo dia. Queria muito morar aqui na Serra da Canastra, perto de casa e tal. Então, principalmente quando tá difícil. Eu falei que eu gosto de estudar, e eu preciso abrir um parêntese aqui. Eu gosto, no final do dia, de pensar que eu aprendi um pouco mais. O estudar em si, eu não acho que eu não gosto de sentar, ler e prestar atenção. É difícil prestar atenção. Principalmente quando coisas estão acontecendo ao nosso redor, né? Se tiver muito calor, se tiver muito frio, se eu tiver triste, se alguém da minha família estiver triste, é difícil prestar atenção. Só que chega no final do dia e eu sinto que eu aprendi alguma coisa, que eu sei alguma coisa e que eu posso contar isso para as pessoas. Então, isso para mim é muito gratificante e eu acho que é por causa disso que eu não desisto. E também, a hora que eu chego, as minhas sobrinhas,
o meu pai, a minha mãe, eles querem saber o que foi que eu aprendi. Os meus primos. Então é também pela minha família. E aí tem uma outra parte muito legal de ser cientista, é quando a gente consegue se reunir com quem toma decisão pela gente, com os políticos. E eu já tive a oportunidade e eu quero continuar tendo a oportunidade de conversar com os políticos para falar a importância da ciência, a importância das antas, a importância da floresta em pé, para se a gente quiser um futuro possível para nós, né? E eu acho que é por isso que eu não desisto, porque a gente, pela educação e pelas políticas públicas, que a gente chama isso, quando a gente vai conversar com um político, a gente fala que a gente está auxiliando na tomada de decisão para as mudanças nas políticas públicas. Então, acho que por causa dessas coisas, assim, eu não quero desistir. Mas sentar a bunda na cadeira e ler não é muito legal mesmo. A gente tem que pensar no final do dia que a gente aprendeu alguma coisa. Do Congresso. Existe algum político no Congresso que represente, bem representar essa causa? Existem alguns. Pode citar nomes? Você quer que eu dê nomes? Uma pessoa com quem eu gosto muito de conversar é o senador Fabiano Contarato. Ele é uma pessoa que senta e escuta, e eu fico impressionada, porque eu encontro com ele só uma vez por ano, e todas as vezes que eu encontro com ele, ele fala, que novidade que você tem para me contar? E é claro que ele não lembra o meu nome, mas ele lembra o que eu falei para ele no ano anterior. Ele falou, ano passado você me contou da pesquisa das antas, o que você tem para me contar esse ano? Olha, eu tenho para te contar que se a gente não parar o desmatamento, a produção agrícola no Brasil vai cair muito até 2030. E 2030 é daqui a 6 anos, né? Tá muito perto. Tem outras pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com a primeira-dama do Brasil, a Janja. A Janja, ela influencia. Ela não é uma pessoa com cargo público, mas ela influencia bastante. E ela é uma pessoa muito engajada nas questões políticas. Para ela é muito importante tanto a causa ambiental como a luta contra a violência contra a mulher. Então, ela é muito aberta a esse tipo de coisa. Tem o Randolfo Rodrigues também, que é muito aberto. E aqui em Passos, inclusive, eu já fiz umas análises sobre ameaça climática para a região da Serra da Canastra. E aí eu tive a oportunidade de conversar pelo menos com secretários do meio ambiente dos 26 municípios que compõem essa área da Canastra. As pessoas ouvem, mas eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer ainda, porque eu queria muito, por exemplo, conversar com o pessoal de Passos sobre a vinda da Heineken para cá. Porque tem um impacto imenso na vazão do Rio Grande, na disponibilidade de água. E eu queria muito ouvir da Heineken, que eu procurei, eu não consegui ouvir nada deles até hoje, qual que é o plano que eles têm para garantir o suprimento de água para a cidade, para garantir que não vai faltar água nem para a gente, nem para eles. Porque se a água faltar no futuro, como é que eles vão produzir cerveja? E se a água faltar no futuro para a gente, como é que a gente vai fazer? E acho que a gente precisa ter esse debate, porque é muito boa a vinda da Heineken para cá pela questão do emprego, de gerar economia, de Passos virar uma cidade mais rica economicamente, mas Passos tem que ficar ambientalmente mais rica também. Então, acho que tem esse caminho ainda a percorrer. De todas as pesquisas, qual é a mais que marcou? A que mais me marcou? Eu acho que tem duas que me marcaram. Uma me marcou pelo resultado negativo e a outra pelo resultado positivo. Eu vou começar pela negativa, que foi esse trabalho que a gente publicou em 2021, mostrando que 30% das fazendas da fronteira agrícola do Cerrado da Amazônia, isso quer dizer que são os estados do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia e Goiás. Essa área é responsável por 50% da produção agrícola do Brasil. Que 30% das fazendas já estão fora do ideal climático, ou seja, elas estão mais secas e mais quentes. Aliás, 100% delas estão mais secas e mais quentes, mas 30% estão tão secas e tão quentes que já estão fora do ideal climático, que quer dizer que elas podem ter mais quebra de safra. Quebra de safra é quando você está esperando produzir um tanto e você produz menos. E isso é prejuízo. Então, 30% dessas fazendas já estão tendo prejuízo.
E em 2030, esses 30% vão virar 50%. E se a gente não fizer nada, em 2050 vão ser 70% dessas fazendas. Eu acho que essa foi a que me impactou negativamente, porque esse é um número muito triste e que a gente só vai conseguir reverter se a gente investir em floresta em pé. A pesquisa que me deixou muito feliz foi a das antas, que a gente descobriu que as antas sozinhas, elas conseguem dispersar 10% das sementes que geralmente a gente usa em projetos de reflorestamento, que é a questão que a Natália trouxe. Então, elas sozinhas, elas já espalham 10% das sementes. Reflorestar é muito caro. Então, elas estão fazendo de graça um trabalho que custaria muito para a gente. Hoje, o Brasil tem o Código Florestal, que prevê a recuperação de áreas de preservação permanente, que são as áreas perto dos riachos, dos corpos d'água, né? Topo de morro. E tem as reservas legais. E a gente tem que recompor isso. Para quem está devendo, quem tem terra, deve, geralmente, né? Tem gente que já está de acordo com a lei, tem gente que tem mais do que a lei pede e tem gente que deve. Então, para quem deve, a gente precisa reflorestar. E as antas estão fazendo isso de graça para a gente. Então, essa foi a pesquisa que me impactou mais positivamente. Fala-se muito, né, de queimadas, desmatamentos. E aí, eu queria que você falasse para eles assim, quais são as principais causas que acontecem hoje, por que as pessoas não insistem em desmatar, com as queimadas. A questão do desmatamento, ela varia muito de lugar para lugar. Na Mata Atlântica, aqui em Passos, a gente está numa região que a gente chama de ecótone. Ecótone é quando 2 biomas se juntam. A gente está certinho na linha de divisão entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Aqui, a principal causa de desmatamento é a expansão urbana e expansão da agricultura. Mas o Código Florestal, ele barra isso, né? A gente tem que ter um mínimo de floresta, de vegetação nativa. Quando a gente vai para o Cerrado, o Cerrado mais para o norte do Brasil, a principal causa é expansão da agricultura. Porque o Código Florestal não protege tanto o Cerrado. Então está tendo muito desmatamento legal, protegido pela lei, mas que também é muito ruim, porque o Cerrado, ele é como se fosse uma floresta de cabeça para baixo. Uma vez, a gente viu uma arvorezinha desse tamanho, para quem não tá vendo a minha mão, era uma arvorezinha de 1,5 m, 1,70 m. Ela tinha 4 metros de raiz para baixo da terra. O que acontece no Cerrado quando chove? As árvores no Cerrado têm raízes muito profundas. A raiz vai lá no fundão mesmo. Isso tudo leva a água da chuva para as camadas mais inferiores do solo e reabastece o lençol freático, os nossos aquíferos. E aí, o Cerrado é super importante para garantir que a gente vai ter água no futuro. A Amazônia traz a chuva, o Cerrado armazena. E aí, o desmatamento no Cerrado, ele está comprometendo a própria agricultura, porque a agricultura depende da chuva e depende da irrigação. E aí, é estranho que a expansão da agricultura esteja levando ao desmatamento, e esse desmatamento vai afetar negativamente a agricultura no futuro. Aí, em qualquer lugar, depois que desmata, para limpar o terreno, as pessoas costumam colocar fogo. E é muito triste ver uma floresta derrubada queimando. Foi uma das cenas mais tristes que eu já vi na vida. Porque eles cortam, esperam dar uma secada e depois eles tacam fogo. Na Amazônia, às vezes isso não dá certo, eles colocam fogo várias vezes, porque é uma área muito úmida e o fogo não é próprio daquele bioma. No Cerrado, o Cerrado é um bioma que evoluiu com fogo. Tem várias sementes que só brotam depois que elas queimam. Só que esse fogo era para acontecer a cada centena de anos, de 100 em 100, 200 em 200 anos. E a gente está tendo áreas no Cerrado que queimam todos os anos. E aí o fogo ele vem como limpeza. Só que a gente tem que cuidar muito para a gente não... agora, qual que é a ação que a gente tem que ter em casa? É muito perigoso colocar fogo em lixo em casa, porque principalmente na época da seca, esse fogo pode escapar e pode queimar terrenos inteiros. Às vezes a gente vê áreas aqui, né, na serra, até dentro da cidade,
queimando, porque alguém foi lá e colocou fogo num cantinho, queria queimar só uma leirinha ali de grama, que às vezes capinou, alguma coisa assim, e esse fogo escapa. E é muito perigoso. Antigamente, o ar não estava tão seco como está hoje em dia. Então, às vezes a gente tinha o costume de colocar fogo e o fogo não escapava, mas agora a chance do fogo escapar é maior. Então, quando você chegar em casa e ver, tipo, alguém botando fogo em algum lugar, fala, ó, não faz isso não, vamos ensacar, esperar a prefeitura passar, vamos ligar na prefeitura para poder pegar. Não vamos colocar fogo não, porque esse fogo pode escapar e pode queimar a nossa casa. Pode queimar terrenos e tal. Então, a gente tem que ficar bastante atento com a questão do fogo hoje em dia, porque é mais perigoso hoje do que era antes. Colocar fogo nas coisas. Como que as árvores sem frutos se reproduzem? A gente tem 4 tipos diferentes de plantas, né? São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Só as angiospermas que produzem flor e fruto. As briófitas, elas reproduzem, elas têm a parte vegetativa delas, depois tem a parte reprodutiva, né? E aí, quando vem a água leva a gente não pode chamar de semente, porque ainda não era semente, mas leva os gametas, assim, digamos assim, para poder reproduzir. Você sabe o que são as briófitas? Sabe aqueles musguinhos que a gente vê crescendo, assim, que fica... De ciências, tá? A professora de ciências tá ali? A gente vê os musguinhos crescendo assim, e eles ficam todos bonitinhos, que quando eles vão reproduzir, eles crescem assim, tem uma cápsulazinha na ponta. Aquilo lá é quando eles estão se reproduzindo, aquela lá é a parte reprodutiva deles. As pteridófitas são as samambaias. Já viram que na parte de baixo assim da samambaia não tem uns pontinhos marrom? Aquilo lá é a maneira delas se reproduzirem. E aí elas são muito associadas à água, que também elas dependem muito da água para se reproduzir. E aí as gimnospermas são os pinheirinhos, que eles produzem pinheiros. Aí a gente vem para as angiospermas, que só as angiospermas têm flores e frutos. E aí que eu acho é a parte que mais me fascina na biologia, que é a questão da polinização, porque aí as abelhas, os morcegos, os beija-flores vêm polinizar essas flores. E depois da polinização vira fruto, porque a polinização é o que permite a formação da semente e o fruto. E fruto nada mais é do que um atrativo para os dispersores de semente. Porque quando a gente vê uma maçã bonita, a gente tem que pensar que aquela maçã, a evolução das espécies, criou um fruto daquele para poder atrair o bicho, para poder comer, engolir a semente e dispersar mais longe, para garantir a perpetuação da espécie. Então, é assim que as plantas se reproduzem. Você me fez lembrar de coisa que eu estudei 20 anos atrás. Obrigada. E desculpa, professor, se eu falei alguma coisa errada. Você falou que estava lá no sul do Pará. Ele vai muito no sul do Pará. Ele fala para mim que vai lá, chega daqueles aviãozinho terra, aquele aeroporto bem autorizado lá dentro. Chega lá e vem com armas, assim, o negócio é meio batalhado. É muito grande, a gente sabe, tem muita floresta, acontece isso assim. No meio dessas florestas, nesses cantão aí, que às vezes você tem que ficar até meio. Só uma coisa, desculpa se eu falei no sul, eu tava no norte do Pará, mas eu já estive no sul e eu sei do que você tá falando. Hoje, o Brasil é o país, e não é de hoje, é uma estatística que se repete pelos últimos 20 ou 30 anos. O Brasil é onde mais morre pessoas na luta pela terra. Então, o Brasil é o país que mais mata ambientalista. O Brasil é o país que mais mata populações tradicionais, povos indígenas, pessoas que estão brigando pela terra delas. E sim, essa é uma cena comum e que ficou muito mais comum depois de 2018. Antes de 2018, uma parte do meu trabalho é entrevistar pessoas nessas regiões. E antes de 2018, a maneira como eu ia para esses lugares era uma. Hoje é totalmente diferente.
A gente precisa tomar muito mais cuidado com a questão da segurança no campo, porque... Eu vou te dar um exemplo. Antes, a gente chegava, por exemplo, a gente chegava num sítio, a gente batia palma, ou de casa, se a gente visse a casa, né? Ou se não, se a gente chegasse na porteira e tivesse uma estrada até chegar na sede, a gente entrava, batia palma, ou de casa, me dá licença e tal. Hoje a gente não pode fazer isso. Porque hoje o risco de ter um acidente com arma é muito grande. A gente não anda armado, a gente não anda com polícia, a gente não anda com o IBAMA, a gente anda sozinho. Então é bem arriscado e essa, infelizmente, é uma cena que se repete. E lá é afastado, isolado, muita mata. Quando eu morava no Nordeste do Mato Grosso, quando a minha cachorra tinha algum problema mais sério, eu tinha que ir na cidade mais próxima para cuidar dela. A cidade mais próxima ficava a 120 quilômetros. Pra vocês terem ideia, 120 quilômetros é tipo daqui a Franca. Daqui em Franca tem 100 quilômetros. Imagina vocês não terem nenhuma cidade daqui até chegar em Franca. Era esse o isolamento que a gente tinha lá. E tem uma expressão que a gente usa sempre que é distâncias amazônicas. As distâncias amazônicas são absurdas, assim. Uma vez eu cruzei o estado do Mato Grosso inteiro. Foi uma coisa insana. Do sul até o norte do Mato Grosso. 3 biomas, Pantanal, Cerrado, Amazônia. E muito, 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 muito grande. É impressionante. Não, tem estrada, é asfaltado, mas em alguns momentos a gente teve que ir para a estrada de terra porque o trânsito é muito intenso, muito escoamento de soja, muito treminhão, muito caminhão, aqueles Romeo e Julieta levando insumo e buscando soja. O trânsito é bem pesado. Então, várias vezes a gente teve que sair da rodovia e pegar uma estrada de terra paralela se a gente quisesse chegar. Foi insano. Não, é mais um curso de conhecimento. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Na sua visão, você já teve ido para conhecer vários lugares, né? Na região da continente africano, no Brasil, lá no Pará, lá nos Estados Unidos. Você aprendeu pela experiência. O que você acha que poderia ser feito na parte da educação ambiental para tentar reestruturar a cultura do pessoal dessas regiões mais avançadas, justamente para tentar demonstrar o como o meio ambiente deve ser preservado? Porque a percepção que eu tenho é o seguinte: uma coisa é nós da nossa região que é sempre, assim, ainda que não execute na prática, mas tem dedicado a preservar a natureza de todas as formas possíveis. Mas isso não deve acontecer nessas regiões mais remotas. A criança que foi criada ao jovem, de lá lá, fora lá hoje, nunca aprendeu prática. Não, é importante conservar, não matar, não colocar terror. Você acha que poderia ser feito alguma coisa para mudar isso, para mudar esse cenário, para a gente resolver esse problema? Não só no Brasil, os outros países da América do Sul também, que também praticam desmatamento. Você acha que algo pode ser feito? Sim, e tem muita coisa sendo feita já. Uma coisa é a valorização dos conhecimentos tradicionais. A gente parar e conversar com as pessoas mais idosas, as pessoas que moram na roça, que vivem da terra, é essencial, assim. Acho que primeiro a gente tem que... e tem uma expressão que as pessoas usam muito, mas que eu acho que é muito importante. A gente só ama aquilo que a gente conhece. E a gente só preserva aquilo que a gente ama. Então, se a gente não sai daqui para ir ali em Furnas, ver o cerrado, conhecer uma lobeira. Você sabe o que é uma lobeira? A lobeira é uma planta daqui do cerrado que ela só germina, a semente só germina e vira uma árvore se o lobo-guará come o fruto passa pelo trato digestivo dele, o ácido do estômago do lobo quebra a dormência da semente, que quer dizer que a semente está dormindo, e aí quando ele faz o cocô, a semente acorda para a vida e para a germinação. E é a única maneira pela qual a gente consegue quebrar a dormência dessa semente e produzir novas lobeiras. Então, se vocês encontrarem uma lobeira, vocês sabem que por ali tem lobo-guará.
Que a lobeira dá um fruto mais ou menos desse tamanho aqui, que deve ser, sei lá, uns 8 centímetros de diâmetro. E a gente tem que conhecer. E a partir do momento que você conhece uma lobeira, ou que você conhece uma canela de ema, já viram uma canela de ema? Canela de ema tem uma flor linda, 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 meio lilás, meio branca. E tem várias áreas aqui na Serra da Canastra que tem paredões assim de pedra lotados de canela de ema. Quando você vê isso e você fica sabendo que as pessoas estão removendo essas plantas, esses animais, para poder plantar soja, isso vira uma situação inconcebível. Por mais importante que seja gerar a economia, existe um limite. Existe um limite também, porque eu não quero proteger a lobeira e a canela de ema e o pato mergulhão e o lobo-guará por causa da beleza deles. Eu também quero proteger porque eles fornecem um serviço que a gente chama de serviço ecossistêmico, que é de prover a vida pra gente. A gente tá aqui hoje por causa desses bichos, por causa dessas plantas. E a gente precisa saber disso. E a galera da Terra sabe disso de maneira orgânica, assim. Eles sabem porque eles vivem aquilo, que é o que eles presenciam desde que eles nasceram. E então eu acho que envolver o conhecimento tradicional no processo de educação é muito importante. E também a valorização das pessoas desses lugares. Muitas vezes a gente chega para essas crianças e elas não sabem dar nome, mas elas sabem sim a importância desses serviços ecossistêmicos. E para mim a saída da educação ambiental é a gente conhecer o lugar onde a gente está. Estando aqui, a gente precisa saber, a gente precisa ir até a nascente do Rio Bocaina. O Rio Bocaina é o que abastece a nossa cidade. E o Rio Grande? Para onde que tá? E o Rio São Francisco, que está mais longe da gente, mas a gente está bem perto da nascente dele aqui, né? Então a gente tem que conhecer essas coisas. A gente precisa ir na serra. A gente precisa ir no Bocaina, que está aqui do lado. A gente precisa conhecer esses espaços. A gente precisa conhecer o nosso quintal. Pegar as plantinhas que estão no nosso quintal, trazer para a escola, identificar, para a gente saber a importância delas. Eu acho que o processo de preservação passa pelo processo de conhecimento e para a gente se sentir parte dessa natureza, porque a gente é parte da natureza. Quantos países você conheceu? Quantos países você conhece? Tem que fazer a conta agora. O primeiro país que eu fui foi para os Estados Unidos, depois eu fui para o Canadá, aí eu fui para o Chile, aí eu fui para Alemanha, Áustria, Hungria, Eslováquia, República Tcheca. Aí depois eu fui para Bélgica, para Holanda, 10. Para o Egito e para os Emirados Árabes Unidos. Então conheço 12 países. Já foi na Venezuela? E eu conheço a França também, 13. Eu nunca fui na Venezuela. Não conheço a Venezuela. A sua família te incentivou quando você falou que queria ser cientista? Mais ou menos. Eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer mestrado e doutorado. A minha irmã agora está fazendo, ela fez mestrado e está terminando o doutorado dela. Mas a gente não sabe, inclusive eu, tá? A gente não sabia muito o que era ser cientista. Mas a minha família me incentivou muito a estudar. Minha mãe e meu pai falavam que a caneta é mais leve que a enxada. E que estudar era chato, mas que era menos penoso do que outros trabalhos, assim, né? E hoje em dia, a hora que eu cheguei, eu tava falando pros meninos que eu aprendi a pintar a casa, né? A vida nos Estados Unidos é muito difícil. O custo de vida é muito alto. E aí, aos finais de semana, eu ajudo meu marido. A gente trabalha no jardim, a gente faz jardinagem para as pessoas, arruma, assim, planta. Agora tá na época aqui a gente tá em qual estação do ano que a gente tá agora aqui? Aqui a gente tá no outono. Lá é o contrário, lá a gente tá na primavera. E aí agora tá na época de plantar as florzinhas do lado de fora de casa, a plantar verdura. Todo mundo tem horta de verdura assim em casa onde eu moro. Então tá na época de plantar os tomates, plantar essas coisas, né? E aí eu faço isso junto com ele. Então eu sou cientista, mas no final de semana eu também ajudo na pintura. Meu marido, ele é encanador lá e pintor.
Então, eu vou ajudando ele no trabalho dele. Então, eu acho isso muito importante. Eu fiz o curso de marcenaria e eu acho que é muito importante a gente diversificar. Quanto mais coisa a gente aprender, menos a gente fica preso numa coisa só. Eu não aguento ser cientista o tempo inteiro. Então, trabalhar junto com ele é uma coisa que me ajuda a pensar em outras coisas e a ser uma pessoa melhor e a ser uma cientista melhor. Que país que você gosta aí muito? Que eu gosto mais? Brasil. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, o Brasil é o lugar mais lindo do mundo que eu já fui. A Serra da Canastra é o lugar mais bonito em que eu já estive. Talvez o segundo lugar mais bonito... Sim, é o segundo lugar. O primeiro lugar mais bonito do mundo que eu conheço é a Serra da Canastra. O segundo lugar é a Ilha do Combu, que fica perto de Belém, no Pará. É o segundo lugar mais lindo do mundo. E o terceiro é a Chapada Diamantina, que fica na Bahia. E o quarto, eu acho que é Pirinópolis, que fica em Goiás. E o quinto é a Serra do Roncador, que fica no Mato Grosso. Eu acho que o Brasil... e o sexto, na minha opinião, é o Pantanal. Que eu fui na Transpantaneira e eu fiquei muito impressionada com a quantidade de bicho. Teve uma hora que eu olhei e falei, que tanto de lanterna, e era à noite, né? E eu achei que era vagalume voando. E na verdade eram vários jacarés. E a hora que o farol do carro bateu, assim, parecia um monte de vagalume voando, mas eram muitos jacarés que estavam numa pocinha d'água, assim. Mas tinha mais de 100 jacarés no mesmo lugar. Então acho que eu posso ranquear até 10 para você e os 10 lugares mais bonitos do mundo estão no Brasil. E as cobras? Você já bateu de frente com ela? Durante o mestrado, eu passava 15 dias por mês no mato, na Mata Atlântica. Eu fiz meu mestrado na Mata Atlântica. E um dia me perguntaram isso, e eu falei que eu não tinha cobra onde a gente ia, porque eu nunca tinha visto cobra. E aí uma aluna da graduação, lá de Ribeirão Preto, ela estudava na Barão de Mauá, pediu para ir comigo um dia. E nesse dia nós vimos 4 jiboias e uma cascavel. E ela me provou por A mais B que eu que era cega, porque ela era muito boa para ver réptil no geral. E ela viu as cobras e ela apontou 4 cobras assim no mesmo dia. Eram 3 jiboias e uma cascavel que a gente viu nesse dia. E aí eu vi que, na verdade, eu que sou ruim de ver cobra. Qual que é a sua inspiração? A minha inspiração? Acho que aprender. Aprender é uma grande inspiração para mim. E as crianças me inspiram muito, assim. Os meus sobrinhos, eu gosto muito de brincar, de conversar com eles, de fazer dever de casa junto, E eu acho que eu gosto muito quando alguém me faz uma pergunta. E eu gosto muito quando eu não sei responder. E que aí eu falo, não, essa aí eu quero estudar. Na semana passada, uma moça me perguntou se a gente transicionar a agricultura, hoje em dia a gente chama agricultura no Brasil, ela é uma agricultura convencional. Se a gente tiver uma agricultura regenerativa é quando você não preocupa com o que você está plantando, você preocupa com o solo. Se o solo está saudável, então ele vai produzir qualquer coisa. Então a agricultura regenerativa ela olha para o solo e não para a soja, para o milho, para o algodão, para a beterraba, para o alface. E aí ela perguntou se a gente transicionasse para a agricultura regenerativa no Brasil todos, a gente ia produzir comida suficiente até 2050. E eu não sei responder essa pergunta. E desde o dia que ela me perguntou, eu estou estudando. E eu ainda não sei responder essa pergunta. Então eu acho que isso me inspira bastante. As perguntas que eu não sei a resposta. Qual é a importância da população entender sobre as coisas? Eu acho que é a questão da conexão, de você se conectar. Durante meu mestrado, eu estudava figueira. Umas árvores que elas crescem em tudo quanto é lugar, assim, sabe? Elas dão uma rachadinha assim na calçada. Se um passarinho fizer um cocô que tem semente de figueira ali, a figueira começa a crescer e ela começa a quebrar o passeio e ela quebra tudo. E se o cocô do passarinho cair na bifurcação assim de uma árvore, ela cresce ali, ela mata, ela estrangula a árvore e ela cresce em cima.
E porque eu estudava figueira, eu comecei a identificar a figueira em tudo quanto é lugar. Então hoje eu tô assim a 10, 20, 30 metros de distância, eu consigo saber que aquilo é uma figueira. E eu sou fascinada pela vida das figueiras. E eu acho que se a população começa a se inteirar, quais são as espécies, que nem eu falei antes, quais são as espécies que tem no seu quintal? Quais são as espécies que tem no seu caminho da escola para sua casa? A partir do momento que a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a entender a importância delas. Eu falei da importância das árvores para mitigar, para diminuir a temperatura, né? Agora nessas ondas de calor. Mas elas vai para além disso. E se a gente aprendesse mais? E se você saísse daqui até na sua casa identificando briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma? Não é difícil, não. É fácil. É fácil. O professor de ciência sabe. Imagina você fazer uma lista. Aí você pega, você sai daqui da escola, papel, caneta na mão e vai anotando. Viu uma musgo nasce em lugar que tenha água. Às vezes ele nasce no lugar que estava molhado antes, aí dá uma secadinha e fica molhado de vez em quando. Então não tem necessariamente ser dentro da água, mas o lugar tem que ser úmido. Tem que ter um pouquinho de água ali. Também pela questão da reprodução, né? E aí eles não têm célula de sustentação, então eles precisam de alguma coisa ali para poder ficar sustentando eles. Imagina se você pega uma lista e faz a lista daqui para sua casa. Eu fiz isso na faculdade e eu e a Dani, minha amiga, minha colega da faculdade, a gente quase morreu de tanto escrever. Porque tinha muito mais planta do que a gente imaginava. A gente tinha certeza, a gente pegou um bairro da cidade. A gente fazia biogeografia com a Silvia, com a professora Silvia. E aí ela pediu pra gente fazer o mapeamento das árvores num bairro. E a gente tem certeza que a gente pegou o bairro mais arborizado da cidade, porque tinha muita árvore. A gente pegou o Santa Luzia. A gente fez o Santa Luzia e tinha muita árvore lá. Por fim, a gente não aguentava mais. Eu acho que até chamar a atenção, né, dos alunos aqui, dos estudantes, a respeito desse calor intenso que nós sentimos no ano passado, continuamos a sentir, né? Tem algo a curto prazo para ser feito para a gente amenizar essa situação? E qual que é o tempo que você acha que nós vamos sentir mais calor no decorrer dos anos? A cada ano, quantos dias a mais nós vamos sentir de calor, se nada for feito? Quando eu tinha a idade de vocês, eu lembro que meio ambiente era um assunto que era o último a ser tratado. Ninguém se importava com isso. A primeira, eu acho que a coisa mais a curto prazo que a gente tem que fazer é a questão do voto. A gente precisa votar e apoiar candidatos que coloquem o meio ambiente em primeiro lugar. A gente não passa mais de 2 dias sem água. Então, meio ambiente já tinha que ser desde o começo a questão número 1. A gente não consegue passar mais de 1 minuto sem ar. E se o ar ficar muito poluído, a gente vai ter problemas de desenvolvimento, a gente vai ter problema para se concentrar nas nossas tarefas diárias. Eu acho que a coisa mais a curto prazo que a gente tem que fazer é a questão do voto. A segunda coisa é os mutirões para plantar árvores nas cidades e escolher certo as espécies, para não ser espécie que nem figueira, que sai quebrando tudo. E figueira procura encanamento. Teve uma vez que entupiu a privada de uma casa, e aí, a hora que eles foram ver, era a raiz da figueira que tinha entrado na tubulação e já estava saindo pelo vaso sanitário, assim, a raiz da figueira. Então, escolher bem as espécies que a gente vai plantar para arborização urbana. Aqui na região da Canastra, a gente fez as análises das mudanças climáticas, o impacto das mudanças climáticas. Teve uma análise que a gente não fez aqui, mas a gente fez essa análise para a cidade de Belém. Existe uma coisa chamada temperatura de bulbo úmido. A temperatura de bulbo úmido é não só a temperatura do ar, mas também quanto a gente sente aquela temperatura, que está ligado à umidade do ar e a outras variáveis. E a temperatura de bulbo úmido, ela não pode passar de 28 graus. Se ela passar de 28 graus, a gente não pode sair na rua, porque tem perigo de morte.
A gente corre risco de morte de sair quando a temperatura de bulbo úmido está acima de 28 graus. Hoje, a cidade de Belém tem 2 dias por ano de temperatura de bulbo úmido acima de 28 graus. Em 2050, se a gente não fizer nada, serão 150 dias por ano. Em 2070, serão 230 dias por ano. Vai ser impossível ser pedreiro, ser jogador de futebol, ser mototáxi. Qualquer coisa que a gente faça ao ar livre, dar uma corridinha na rua, ir daqui até a casa do seu parente, tudo isso vai ser perigoso se a gente não fizer nada. E quando eu falo do voto, a gente tem que falar tanto na escala municipal, estadual e federal. Municipal, a gente precisa cuidar da questão da água, da poluição do ar e da arborização urbana, da construção de parques. No nível estadual, a gente precisa cuidar dessas questões que nem a gente teve os acidentes da Vale, que teve o rompimento das barragens. Minas Gerais tem muitas barragens, Passos tem barragens. A gente tem que cuidar dessas barragens para proteger, para não ter o que aconteceu lá em Mariana, em Brumadinho, da contaminação dos corpos d'água. E no nível federal, a gente precisa cuidar da governança. O que é governança? É fazer valer as leis. O Brasil tem bastante leis. Tem a lei de proteção dos corpos d'água, tem a lei de proteção das florestas, da vegetação nativa. Então, a gente precisa fazer valer essas leis. Então, acho que é muito importante a gente se inteirar e cobrar das pessoas. Encontrou, cobra. A gente precisa muito cobrar dos políticos essa parte. Inclusive, agora você falando da parte governamental, né? Você participou de uma conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é esse evento e o que ele representa para a população. Eu participei a gente chama de Conferência das Partes. Aí a sigla em inglês é COP, né? Que é Conference of Parties. E desde a COP 27 eu venho participando. E a COP é um espaço de diálogo e para a gente chegar em acordos sobre várias questões ligadas ao clima. A questão número 1 é diminuir a emissão de gás de efeito estufa. O que emite gás de efeito estufa? Queima de combustíveis fósseis, de gás natural e desmatamento. O Brasil hoje é o 7º maior emissor de gás de efeito estufa no mundo. E nós somos o único da lista que está lá por causa de desmatamento. Todos os outros estão lá por causa de queima de petróleo. 75% das emissões de gás de efeito estufa do Brasil são ligadas a desmatamento e a expansão da agricultura. Então a gente precisa cuidar dessa parte aqui no Brasil. Esse ano a COP vai ser em Baku, no Azerbaijão, mas ano que vem a COP é no Brasil. A gente vai ter a COP das florestas, a COP de Belém. E essa COP precisa ser a COP da proteção das florestas, do fim do desmatamento legal e ilegal. Quando eu falo do fim do desmatamento legal e ilegal, muitas entidades, muitos políticos falam que a gente tem que cuidar do fim do desmatamento ilegal. Todo mundo concorda. O desmatamento ilegal tem que parar para ontem. Mas pouca gente concorda comigo que o desmatamento legal também tem que parar, mas a minha defesa é por causa do clima. Porque a árvore não leu o Código Florestal. Se ela for cortada, legal ou ilegalmente, os 300 litros de água por dia que ela joga para a atmosfera vão deixar de ir. A energia que ela gasta, que é o mesmo de 2 aparelhos de ar-condicionado por hora que ela gasta para mandar essa água para a atmosfera, vai deixar de ser gasto, o calor vai ficar ali, não vai ser dissipado. Então, quando eu vou para a COP, a minha briga é essa. Então, eu participo de painéis junto com o produtor rural, junto com políticos, junto com pessoas, ex-ministros do governo, atuais ministros do governo, para a gente levar a palavra da ciência para esse espaço de debate. Porque tem sociólogo que vai para lá levar o que eles pensam, tem as grandes empresas vão para lá para falar o que eles pensam. É um lugar de briga. A gente vai lá para brigar. E a gente vai lá para brigar para que essas políticas beneficiem mais as pessoas. No meu caso, a gente vai para que a ciência seja ouvida. No caso dos cientistas sociais, eles vão para lá para poder falar que as primeiras pessoas a sofrer com as mudanças climáticas são as mais pobres. São aquelas que não têm dinheiro para comprar ar-condicionado, são aquelas que não têm, são aquelas que moram em áreas mais vulneráveis.
Então, as pessoas mais pobres são aquelas que primeiro sofrem. Então, a gente vai para falar esse tipo de coisa. E é um espaço de debate muito, muito, muito intenso. Só para contar assim, o quão intenso é. Ano passado eu fui para a COP para ficar 12 dias. E no primeiro dia eu cheguei em casa, o meu pé estava todo arrebentado, cheio de bolha, sangrando, inchado, de tanto que eu tinha andado, de tanto que eu tinha percorrido os espaços assim para conversar com as pessoas, para se encontrar. E aquele era só o primeiro dia. Todos os outros os dias eu trabalhei com meu pé assim coberto de band-aid, pomada, enfaixando, e até hoje eu tenho cicatriz no pé por causa da última COP. É um lugar bem intenso, bem intenso. E como saber que o solo tá bom para plantar uma árvore? Como é que é? Como saber que o solo tá bom para plantar uma Para árvore? plantar uma árvore? Que pergunta boa. A gente precisa da assistência, né? É super importante você chamar alguém que entenda, ou um jardineiro, uma pessoa que trabalha em floricultura, um engenheiro florestal, um agrônomo, para poder saber. É sempre legal, a gente depende muito do que você vai plantar, depende se você vai plantar uma semente, depende se você vai plantar uma muda, às vezes a muda tá pequenininha, às vezes a muda tá maior, e aí cada uma tem a sua recomendação, da fundura da cova que você vai abrir. Às vezes a área tem muita argila, você tem que colocar um pouquinho de areia. Às vezes tem muita areia, você tem que colocar um pouco de uma terrinha mais argilosa. Colocar esterco é importante, colocar adubo, né? Então, tudo exige uma preparação que a gente não vai fazer análise de solo, porque fazendeiro faz análise de solo para saber se está na hora, o que ele vai ter que jogar ali em termos de nitrogênio, fósforo, potássio, né? E outros que a gente chama de micronutrientes. A gente não vai fazer isso em casa. Mas se a gente joga esterco, já ajuda bastante. E aí a gente tem que olhar certinho qual que é a recomendação para cada um. E nisso, chama o professor de ciências, chama a galera que trabalha em floricultura, essas coisas assim, que na hora ali a recomendação ela varia de planta para planta, de espécie para espécie. O que você mais gostou de estudar nisso tudo? Como é que é? O que você mais gostou de estudar nisso tudo? O que eu mais gostei de estudar, sem dúvida nenhuma, foi a questão da frugivoria, que são os animais comendo frutos, né, e dispersando as sementes, e polinização, que é quando os insetos, né, as abelhas, as vespas, as formigas, besouros, ou se não, beija-flor, morcego, vem polinizar. Pega o pólen de uma florzinha e leva para outra flor para poder criar o fruto. Sem dúvida nenhuma, eu entrei na faculdade para estudar isso. E até hoje eu estudo o mesmo assunto. É claro que mudou, né, o jeito que eu estudo, mas eu ainda continuo estudando a mesma coisa. Como você se sente assim, sendo estudadora aqui no Brasil, nos Estados Unidos? Será que você é tratado de forma diferente pelas autoridades? Sua valorização profissional, a opinião que você dá, por exemplo, em alguma opinião importante. Você vai lá, dá a sua opinião, mostra a sua evidência e lá nos Estados Unidos, como você se sente sempre? Varia muito. Em alguns lugares, não vão me ouvir porque eu trabalho lá. Em outros lugares, vão me ouvir porque eu estou nos Estados Unidos. Lá, eu brigo pelo meu espaço e eu sempre falo que a gente tem que ouvir as pessoas dos locais. Eu sou serratense, eu nasci no Cerrado. Quem nasceu aqui em Passos, nasceu no Cerrado e se pode dizer serratense. Mas eu não sou amazônida. Então, quando a gente vai falar das questões da Amazônia, eu falo que a gente tem que chamar as pessoas da Amazônia para falar. A Amazônia não é meu lugar de fala, o Cerrado é. Então, mas o Brasil, os trópicos, a América do Sul, o Sul global é meu lugar de fala. Então, quando eu percebo que tem algum debate acontecendo que não estão trazendo a nossa perspectiva do Sul global, eu brigo por esse espaço. Mas na grande maioria das vezes eu sou chamada para falar. Eu não preciso brigar por isso porque existe essa percepção. Mas depende muito. Depende porque pode ser bom e pode ser ruim. Mas eu diria que na maior parte das vezes é bom.
E falar português é um diferencial para mim. Porque a gente acha que a gente aqui a gente estuda inglês, né? E a gente sempre ouve que o inglês é um diferencial para a gente, e é. É muito importante estudar inglês, prestar atenção nas aulas de inglês, muito mesmo. Mas eles não se preocupam em estudar outra língua. Problema deles, porque a gente se preocupa em estudar outra língua. É claro que tem escolas nos Estados Unidos que tem espanhol no currículo. Mas a nossa preocupação em estudar inglês é muito maior do que a deles de estudar espanhol. Então, esse é um grande diferencial, assim, para mim. Então, essas análises que a gente fez do risco climático aqui da Serra da Canastra, eu fui chamada para essa pesquisa porque eu falava português. Então, eu fiz o meio de campo ali entre os pesquisadores que fizeram a pesquisa, de fato, lá, e o pessoal aqui da Canastra. Então, a gente fazia as reuniões, eles participavam, só que aí eu ficava ali fazendo a tradução. Então, depende mesmo. Depende, só que, acima de tudo, a gente tem que entender quais são os nossos lugares de fala e levar as pessoas que para representar os espaços. Brian, você finaliza pra nós? Você tem uma mensagem para passar para os estudantes? Estudem. É chato. É difícil prestar atenção. Mas estuda. Estuda, porque aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente escolhe os nossos caminhos no futuro. É muito difícil. E se fosse fácil, todo mundo estudava. Mas estudar é ter escolha. Mais escolhas no futuro. Eu acho que isso é o mais importante. Mas eu queria pedir uma coisa para vocês. Eu queria saber qual que é a mensagem que vocês têm para mim. Pode ser a galera do fundão aí também. Vocês têm uma mensagem para mim? Eu vou melhorar a pergunta. A próxima vez que eu encontrar com um cientista americano ou um político americano que acha que sabe tudo sobre o Brasil e tal, o que vocês querem que eu fale para ele? Um americano. O que vocês querem que eu fale para ele? Fala para ele aprender português. Vou aprender português. Vou falar. E qual que é a mensagem que vocês querem que eu passe para o próximo indígena que eu conhecer? Que eu me encontrar? Qual que é a mensagem de vocês aqui, alunos do Cerrado, de Passos, vocês querem passar para o indígena? Pode ser uma pergunta também. Que ele preserve a região madeireira. Que eles preservem a região de lá? Tá bom, eu falo. É isso. É isso? Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, Natália, Natália e Brian.